Salve, salve, senhoras e senhores. Mais uma quarta-feira na área, mais uma parte podcast começando. Agradecer a sua presença. Não esqueça de deixar seu like, ativar o sininho, compartilhar essa live para a galera conhecer a história do nosso convidado. Valeu, tá tudo certo aí? Agradecer a minha nobre esposa que está no comando das picapes hoje aí, tá comandando a mesa de corte, a mesa de som, tudo direitinho. Tá todo mundo me ouvindo? Se quiser botar o fone, pode botar o fone. Fica aí, fica não. Tá show? Então tá bom. Antes da gente anunciar o nosso convidado, quero agradecer a todos vocês que estão assistindo a gente, vão assistir a gente durante 2026, se Deus quiser, mas agradecer também aos nossos parceiros, Eduardo Canelas Imóveis, MS Creative, Cardoso Depósito de Bebidas, Óticas Hack, Silei Materiais de Construção, 3D Nation, Capilar Tricologia, HW Informática, Legalize-se IAT, Clube de Tiro de São Pedro da Aldeia, Intromídia e a Coach Max de Araruama. Agradecer também aos nossos patrocinadores, Oliveira Auto Center. O Oliveira agora virou Auto Center, você pode levar seu carro lá, consertar ele, sair com ele de lá, filé, já com mão de obra e peça incluída no valor, valeu? Sucesso. Agradecer também a Dom Leal Pizzaria. Tem sempre a Dom Leal perto de você e dá para pedir pizza no conforto do teu sofá pelo site dos caras. E ó, tem cupom de desconto, irmão. Agora tu vai fazer teu pedido e ganhar 10% de desconto com o cupom POD10 lá no site da Dom Leal. Valeu? Vai passar fome hoje não vai pra cozinha não. Faz teu pedido, pede pizza, vai ser feliz. E agradecer também ao pessoal do aplicativo Resolve Aí. Isso é a tecnologia que a sua cidade está precisando, amigo. Baixe agora lá no Play Store ou na Apple, na loja da Apple, que você vai ter o Resolve aí na palma da sua mão e ele é muito útil. Baixa que você vai ver o que eu estou te dizendo. Valeu? Eu. Puxadinho? Puxadinho. Ao vivo é assim mesmo. Mentira, eu dou um picote. Agora vamos conversar e anunciar o convidado de hoje. Primeiro, uma honra ter o senhor aqui com a gente. Bem-vindo a uma parte podcast, Marco Navega. Eu que te agradeço, Renato. O convite da Jennifer, né? Uma pessoa que a gente tem um carinho enorme. Conheço muito o trabalho dela. E agora estou conhecendo o trabalho do podcast de vocês, né? Que obrigado, é muito legal. Esse ambiente familiar, né? É um ambiente muito gostoso. E Iguaba Grande também é uma cidade que eu tenho um carinho enorme. Aqui é diferenciado. Iguaba é toda diferente. É verdade. Marco, primeiro, mais uma vez, obrigado por o senhor estar aqui com a gente. É um prazer ter um cara do gabarito igual o do senhor. Obrigado por você ter separado um tempinho para fazer essa viagem tão longa para estar aqui conversando com a gente. Mas para quem não conhece o Marco Navega, como é que o Marco Navega se apresenta? Quem é Marco Navega? Então, eu sou empresário, né, do comércio de bens, serviços e turismo, né, desde sempre. Desde que eu me entendo por gente, né, na verdade. Eu iniciei muito cedo no empreendedorismo, né? Comecei com 17 anos. Morei em Goiás, morei em Brasília, né? E voltei, eu sou natural de Niterói. Voltei e fixei a minha residência em Macaé. Em Macaé eu tenho empresa, minha família, né? Moro em Macaé, mas eu sou natural de Niterói, né? Então eu sou um cidadão fluminense, apesar de ser flamenguista, né? Mas eu sou um cidadão fluminense. E a gente conhece muito o estado do Rio porque eu viajei muito nele, né? Na minha infância, né? Na minha infância não, na minha adolescência, na minha juventude, né? Tem boas recordações de todos os lugares, né? Norte, Sul, Oeste, Nordeste, todos os lugares do estado do Rio. É realmente um estado encantador, né? Bacana. E aí, nessa fixação de residência em Macaé, a gente... quando eu voltei de Brasília, né, eu me associei à Associação Comercial Industrial de Macaé. É uma casa que tem 109 anos, né, de existência. E como empresário eu faço parte, sou diretor dela, né, desde 95. Um tempo muito grande também de jornada, sabe, Renato? A gente tem uma participação no associativismo muito forte lá em Macaé. E lá na Associação Comercial... a gente teve um desafio de fundar lá em Macaé um Convention e Visitor Bureau, que é quem trabalha o turismo pelo lado empresarial, né? Então, eu sou um dos fundadores, fui o primeiro presidente, trabalhei 4 anos na presidência do Convention de Macaé. Quando acabou meu mandato, eu fui eleito presidente da Federação Estadual,
né? Então, eu assumi uma federação estadual na época, foram 2013 e fui presidente até 2021, né? Caramba. Um mandato bem extenso, né? 9 anos de presidência. Fui 4 anos vice-presidente, né? da federação. Então, tem uma jornada no associativismo muito forte. Quando eu assumi a federação, Renata, a gente tinha 6 conventions bureau no estado do Rio. Quando eu passei a mão, a federação adiante, eu passei com 22 convention bureau, Caramba. né? Então, a gente incentivou, né, nas cidades que têm a pegada turística, né? Um convention bureau para existir, você tem que ter ali uma rede de hotéis, de pousadas, né? Restaurantes, tem que ter o trade, né? Sem o trade privado, um convention bureau ele não consegue evoluir muito não, tá? Apesar de a gente ter um exemplo no estado que eu acho maravilhoso, que é o convention bureau de Madalena, uma cidade pequena, né? Todo mundo sabe que é uma cidade pequena, mas tem um grupo que se reuniu lá e fundou um convention bureau e está mudando a cara da cidade, Legal. né? Então a cidade já tem a história dela e com a atuação do convention bureau ela está se tornando uma grande cidade turística do estado do Rio, com alguns reconhecimentos até internacionais, né? Por essa junção de interesses Que legal. da iniciativa privada. Que maneiro. Criaram lá a capital da observação dos astros, né? Então, você tem a observação Que bacana. de estrelas, né? Dos planetas noturna, muito legal, e é uma atividade que eles desenvolveram. Voltando aqui para a nossa Costa do Sol, né? Ainda em 2008, quando a gente fundou o Convention Bureau em Macaé, a gente também fundou o Conselho Regional de Turismo da Costa do Sol, né? Que é o Condetur, onde eu estou presidente hoje, né? Então, eu sou um dos fundadores lá nessa época. Ajudei muito, né, o nosso primeiro presidente, né, o Otávio, um empresário lá da cidade de Búzios, né, um hoteleiro, cidadão português, uma pessoa maravilhosa, ele, a esposa dele. E a gente desenvolveu um grupo, né, para trabalhar a região turística da Costa do Sol. E depois, se você for me perguntar... Ia perguntar agora. Já passa a bola para você. Já pode explicar por que mudou de região dos lagos para a Costa do Sol, que muita gente pergunta e não sabe, né? Então, historicamente, você, quem é morador daqui, a gente sabe que essa região sempre foi reconhecida como região dos lagos. Por quê? Um erro também, né? Porque a gente não é a região dos lagos, é a região da laguna, né? A Lagoa de Araruama não é lagoa, é laguna, né, de Araruama, né? Mas ficou no nosso subconsciente, né? Quem mora no Rio, quem mora em Niterói e até de outros estados, sempre fala, vou para a região dos lagos, né? Mas em 2003, a gente teve a criação do Ministério do Turismo, não existia, né? Até 2003. É mesmo? Não. Eu achei que era mais antigo. Não. Quem representava o turismo no Brasil era a Embratur. Na época, era a Empresa Brasileira de Turismo, Embratur. Hoje não é mais uma empresa brasileira de turismo, ela hoje é uma autarquia, né? Ela tem poderes muito maiores, né, do que uma empresa, né? E continua fazendo a representação do Brasil no exterior. Esse é o papel da Embratur. Entendi. Mas o Ministério ele nasceu para desenvolver o turismo no Brasil. Entendi. E aí a gente foi o primeiro governo do presidente Lula, lá em 2003, e ele escolheu uma pessoa muito boa, né, para ser o nosso primeiro-ministro, que foi o Valfrido do Mares Guia. Ele é um mineiro, né? Eu acho que ele ainda está vivo. Ele é um mineiro e ele é dono de uma universidade. Então, não entendia nada de turismo, mas entendia muito, né, de desenhar uma estrutura, né, de planejamento, né? E ele criou tudo que a gente tem hoje do turismo brasileiro, foi criado na gestão dele, né, quando ele foi ministro, né, todas as subdivisões do Ministério, as secretarias nacionais que fazem parte, todas os rituais, né, tudo que tem que a gente segue até hoje, foi criado pelo Valfrido. E aí, em 2008, nós tivemos um passo gigante, né, que o Brasil deu, que foi a aprovação de uma Lei Geral do Turismo. Então, o Ministério nasce em 2003, leva aí 5 anos, né, de conversações dentro da Câmara dos Deputados e do Senado, e aí os deputados e senadores conseguem aprovar a primeira Lei Geral de Turismo do Brasil. Quando ela foi aprovada, tudo que tinha do turismo para trás foi descartado, né? Mesmo? Foi colocado em segundo plano, porque a lei criou um novo marco legal. Entendi. E dentro dessa lei geral, em 2008,
tem lá os programas todos, né, que a gente segue dentro do Turismo Nacional, inclusive o Programa de Regionalização do Turismo, é o PRT. Né? Então, o Brasil, até 2008, existia o Plano Nacional de Municipalização do Turismo, PNMT. O Ministério olhava para os 5.570 municípios. Caramba. E agora, mês passado, criaram mais um município, 5.571 municípios. E aí o Ministério tinha como compromisso olhar esse universo, um Brasilzão enorme, com 5.570 municípios. E aí, quando eles dividiram o país em regiões, foi, para mim, uma das grandes sacadas, né, dos nossos gestores na época. Por quê? Não dá para você trabalhar num país desse tamanho olhando para todo mundo. Né? Não dá. O Ministério ele não tinha nem orçamento. Né? A gente vivia de pires na mão, né? Não tinha recurso, não tinha praticamente nada. Tinha lá uma cartilha maravilhosa, mas não tinha recurso. Né? E aí, com a regionalização, eles dividiram esses 5.570 municípios, viraram 359 regiões. Então já facilitou, ficou mais fácil, né? A gente consegue olhar 359 e não 5.570. E aí, nesses 359 regiões, estão dentro delas 2.750 municípios. Melhor ainda. Pegou o Brasil e dividiu. Metade do país não tem turismo, a outra metade tem. Aí, a outra metade tem. O que foi criado junto com o programa de regionalização? A categorização dos municípios. O famoso mapa do turismo. Exatamente. O mapa ele é um sistema que cada dia que passa ele está mais complexo, mais eficiente, né, com mais utilidade. Ele serve para a gente programar uma cidade turística, né? Ele serve para orientar os passos de um prefeito, de um governador, dos secretários de turismo dos municípios, né? Serve para orientar, né? É o sistema do mapa do turismo. E aí a gente, com a categorização, você conseguiu meio que prestigiar, ou melhor, você conseguiu valorizar o município que quer ter o turismo, aquele que deseja ter e aquele que está se construindo. Né? Então, você, dentro do sistema, você hoje tem 3 passos, né? Com a nova categorização que saiu agora, recente, né? Foi em julho desse ano, a gente teve aí uma nova categorização que está dizendo que os municípios que eram categorizados em A, B, C, D e E, agora eles se subdividiram em 3. A e B se juntaram e viraram município turístico. C e D se juntaram e viraram municípios de interesse turístico. E E, município de apoio. Eu tenho que deixar você falar, né, cara? Não, por favor, isso é uma aula, rapaz. Você tá doido? Pode ir. Então, cara, o que está acontecendo no turismo, né? E a gente estava conversando aqui antes do nosso podcast, é que o turismo deixou de ser aquele lugar que você colocava uma pessoa, o cara me ajudou na campanha, ele vai ser meu secretário de turismo. Mudou, tá, gente? Então, para melhor, as estruturas mudaram para melhor, mas a gente ainda depara com alguns erros, né? E aí você tem que ter o quê? Dentro do conhecimento, né, do setor do conhecimento, existe hoje uma graduação que se chama turismólogo. Né? Então, a pessoa estuda 5 anos, né, para se formar com aquela graduação e recebe muitas informações da academia para serem usadas aqui fora, para melhorar a vida da gente, né, quem vive do turismo. Né? Então, hoje, a gente defende muito que cada município, né, que tenha uma secretaria de turismo. Olha que coisa interessante. Para você participar do mapa do turismo, o município tem que ter pré-requisitos. Então, o primeiro pré-requisito, o município tem que ter um conselho municipal de turismo. Ativo, com reuniões, com atas, né? A cidade que respira o turismo, ela tem que se reunir uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, né? O município é que vai deliberar, né? Mas por que tem que ter isso? Se tem turismo, tem que pegar os atores do turismo daquela cidade, colocar numa mesa e começar a discutir o que a gente quer para o turismo da nossa cidade. Será que alguns eventos que são feitos são turísticos ou são apenas
eventos, né, Maravilhoso. para atender a cidade, né? Entendi. Então, isso tudo a gente trata de forma melhor dentro do Conselho Municipal do Turismo. Então, o município, para fazer parte do mapa, tem que ter um conselho municipal, tem que ter um secretário de turismo, ou um presidente de uma fundação de turismo, ou um diretor de turismo. O título não é tão importante, mas tem que ter uma pessoa Do que turismo. é do turismo, que se relaciona com o governo municipal. Né? Então, Entendi. Um agente público. Entendi. tem que ser, né? O prefeito tem que nomear essa pessoa, que pode ser secretário, pode ser o que ele quiser, mas tem que ter essa pessoa. No orçamento do município, tem que ter um pedacinho do recurso municipal destinado ao turismo. Ah, Navega, você está pedindo o quê? Uma fortuna para o turismo? Não. Tem que ter no orçamento algum recurso para esse secretário trabalhar e para o conselho municipal orientar. Né? Então, se você não tem dinheiro nenhum, o município vai ficar em stand-by. Mas se você coloca um pouquinho do dinheiro do município, né, para dentro para dentro da estrutura, né, da Secretaria Municipal de Turismo, você está dizendo para o secretário, eu vou te nomear. Você tem um recurso para você gerir. Né? O recurso ele dá para você fazer isso, isso, isso. Né? Então, quer dizer, não tem tamanho o recurso, mas tem que ter no orçamento. E as outras necessidades para você fazer parte do mapa, para você entrar como município de apoio ao turismo, que é o primeiro passo, né? É você ter o conselho municipal, o secretário e o orçamento. Aí o prefeito assina lá um termo com o Ministério do Turismo, que é um termo de adesão. Uhum. Né? Então ele se compromete a aderir ao Sistema Nacional do Turismo, e para isso ele está indicando ali o secretário dele, tem lá a ficha, né, que ele nomeou, tem lá a lei que criou o Conselho Municipal de Turismo. São formalidades, cara, que mínimas necessárias para o município estar lá dentro. Quando o município não atende, ele sai fora do mapa. Né? E hoje a gente tem uma figura bem interessante. Até o ano retrasado, você tinha que fazer isso a cada 2 anos, e se você ficasse fora do mapa, você ia ficar fora 2 anos. Hoje não tem mais. Né? Então, os municípios que estão nos ouvindo aí, os representantes, né, que estão assistindo a gente, eles podem ter certeza de um negócio. Se o seu município não está no mapa, você pode entrar desde que você queira. Né? Então, você tem lá uns compromissos que você tem que entregar, né, dentro do sistema, e o município pode voltar ao mapa a qualquer momento. Não tem que esperar mais 2 anos. Ah, legal. Muito legal. É uma evolução, né, cara? É. Mas também cai da mesma forma. Se você não renovou, o Ministério vai lá e simplesmente tira do seu município do mapa. Aí vem as consequências, né? Nós conversamos aqui antes da nossa entrevista aí, que para toda ação tem uma reação. E aí a gente tem que botar na cabeça o quê? O que esse Navega está falando, né? De política pública, de mapa do turismo. Para que serve isso tudo, né? Aí eu vou ser bem rápido, né? Só para o pessoal entender. O município, quando faz parte do mapa do turismo, ele tem um certificado do Ministério dizendo que o município faz parte. Se o município tem um conselho municipal ativo, esse conselho municipal também tem um certificado do Ministério dizendo que o conselho municipal está ativo. E para fazer parte do mapa, esse município tem que fazer parte da região turística, que no nosso caso, né, eu estou aqui representando o Condetur da Costa do Sol. O nosso nome hoje é Instância de Governança Regional da Costa do Sol. Né? Não Por quê? sabia, É uma denominação que o Ministério criou e a gente está seguindo. Claro. E aí, se o município tem lá, então, o certificado municipal do Conselho Municipal e do Conselho Regional, qualquer projeto que você vai solicitar recursos públicos, federais, precisam dessas 3 certidões. Entendi. Aí você vai dar entrada, né, lá no Ministério do Turismo, no Ministério do Trabalho. Né? Existem vários ministérios com vários editais. Você se candidata àquele que é a tua cara. Né? Então, tem um exemplo, nós estamos em Iguaba Grande. Se em Iguaba Grande precisa de um recurso para fazer uma praça, tem recursos federais para isso. Mas a forma de você solicitar é através do mapa. Né? E tem N formas, né, de você buscar recursos federais
para serem investidos no município. Um caso que a gente conseguiu agora, recente, pelo Condetur, a gente conseguiu captar um edital do Ministério do Trabalho, onde a gente vai estar capacitando 750 pessoas da Costa do Sol. Caramba. Essas 750 pessoas vão estar se formando em 3 cursos, né, para trabalhar em hotelaria, camareira, governanta e atendente de recepção de hotel. São 3 cursos. Esses cursos, cada curso tem 100 horas, 40 horas básicas e 60 horas híbridas, onde a pessoa sai capacitada com certidão, com diploma, né, de conclusão. E os 2 outros cursos, que são para gastronomia, é para garçom e barman. Legal. Então, esses 5 profissionais que a gente pretende qualificar e vamos qualificar, nós temos o ano de 2026 todo para qualificar. A gente entendeu que são os 5 primeiros cursos que a gente pode utilizar no turismo. É o básico. A pessoa, às vezes, é proprietária de uma pousadinha e precisa de uma pessoa para arrumar quartos. Essa pessoa a gente quer qualificar de graça. Quem é que vai pagar a qualificação? O Ministério do Trabalho. Legal. Não é nem o Ministério do Turismo. E não é nem o município, né? Vem direto. É de graça. Legal. Né? Quem vai executar somos nós que conhecemos a região e sabemos aonde precisa, né, de determinado profissional. O que a gente torce é que os empresários da nossa região olhem para essas pessoas que vão ser capacitadas e deem oportunidade de emprego para elas. Porque vai ser a primeira oportunidade da galera formada ali, né? Com certeza, cara. Então, se você quer melhorar a tua região, começa a melhorar as pessoas que estão dentro dela, né? Você não pode nunca Eu cobrar... escuto alguém falar isso o tempo todo. A gente não pode cobrar de um profissional, de uma pessoa, de um colaborador, sem ter dado instrução para ele, né? Então, a gente está se propondo a isso. São 100 horas de aula, como eu falei. Todas as pessoas que finalizarem o curso, em 70%, vão receber os certificados. Legal. Vai ter uma noite, né, da entrega dos certificados. Nós já fizemos coisas semelhantes, né, em outros momentos. E nessa noite vai ser uma noite festiva mesmo. Bacana. São 8 polos, né? Então, muito interessante que a gente dividiu aonde tem a demanda, né? Então, quais são os nossos polos, né? Maricá, Saquarema, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e Macaé. Bacana. São municípios que fazem parte, né, do Condetur, né? São municípios associados contribuintes e estão recebendo esses benefícios não para o município, mas para o cidadão, né? Então, se a gente tem essa preocupação de crescer turisticamente, com sustentabilidade, né, com equidade, e um detalhe, você vai gostar disso. 10% das vagas são para pessoas deficientes. Que maneiro! E 10% das vagas são para portadores de necessidades especiais e são 20% das vagas são para a sociedade que precisa e que não está tendo oportunidade, né? Então a gente está disposto a colaborar e trazer essas pessoas para o mercado de trabalho. Isso é muito legal. Aí, poxa, Navega, então tá, que legal, cara. Para que serve, então, estar no mapa ou não? Como eu falei com você, né, a gente tem um caso aí de um município vizinho nosso que ficou fora do mapa e que um grande projeto, de uma RPPN, né, que tem lá nesse município, um projeto magnânimo mesmo, né, de conservação ambiental, né, das espécies, né, de tudo, um lugar lindo. Também não vou falar o nome, senão o pessoal vai saber onde que é. Né? Não dá muito spoiler, não dá para pescar. Mas o que aconteceu? Essa RPPN, né, a gestora dessa RPPN, fez uma aproximação do Ministério do Turismo e conseguiu uma visita do Ministério do Turismo para categorizar, para classificar o lugar onde ela está presidindo, né, para fazer parte de um grande projeto brasileiro de observação de pássaros que o Ministério está desenvolvendo. Sabe o que aconteceu? Começaram a fazer o levantamento, começaram a prever, né, que aquele local ia ser um local nacional de observação de pássaros. Ia ficar gigante. E aí o Ministério teve que tirar o pé do acelerador. Caramba. Né, e teve que justificar com a gestora que não poderia seguir adiante
porque o município dela não estava no mapa do turismo. Liga para nós que nós temos a pessoa certa para indicar para você resolver, tá? Se você estiver vendo, liga para nós que nós dá um jeito. É uma pena, né, cara? É uma pena, é Então, uma a perda gente que gigante. trabalha, né, dentro do turismo, a coisa difícil, né, para a gente é criar lugares de interesse de visitação. Eles lá têm esse lugar que é maravilhoso, que todo mundo merece conhecer, eu, você, qualquer um, né? Levar nossos filhos, né, para conhecer lá uma unidade de conservação, ver lá, você vê o jacaré andando na Isso é muito lagoa, legal. você vê os pássaros, e é um lugar de transição, né? Então você vê pássaros do sul indo para o norte e pousando lá na lagoa, Que porque é um lugar bacana. protegido. E aí você poderia estar fazendo observação de pássaros um ano inteiro, num lugar abençoado por E é Deus, uma coisa né, que cara? movimenta muito, né? Tá doido, cara. Tem Essa- gente, bicho. Essa pauta Se a gente ambiental é falar de legal dessa. observação de pássaros, nós temos uma turismóloga aqui nos Ah, ela observando. gosta muito. Né? E ela tem informações, né, cara, do que é observação de pássaros no mundo, né? Então, é um público que gasta muito, né? Uma câmera, às vezes, custa aí 100 mil reais. Assim, é coisa absurda, cara. É. E as pessoas vão para um lugar para observar pássaros, ela não fica um dia, uma tarde. Não, Ela vai ficar passa até ela uma conseguir. semana, É. 2 semanas, até pegar a foto do pássaro que ela quer, entendeu? Assistir a chegada de uma revoada, sabe, que é um final de tarde, um dia de chuva. Cada dia tem uma espécie diferente lá frequentando Verdade. o lugar, né? E a gente teve essa triste, né, resposta do Ministério, reconhecendo que o município não faz parte do mapa. Então, infelizmente, Não vai nós rolar. não podemos dar sequência, né? Outra coisa que a gente tem que lembrar, né? Quando a gente tem as políticas públicas do turismo, não é uma política pública, gente, para quem está nos assistindo, de um governo, não é uma política pública de um partido político, é uma política pública de Estado. Ela nasceu, ela foi aprovada na Câmara Federal, foi aprovada de novo no Senado e foi sancionada pelo presidente da República, né? Então ela tem todo o processo legal, né, nós estarmos sujeitos às obrigações, né, e também às punições, né, de estar ou não dentro realizando aqueles predicados todos, né, que o turismo traz para a gente. E aí você tem direito, cara, a financiamento, né? Se você é proprietário de uma pousada, você tem a pousada, minha pousada tem 5 quartos, legal, amigo. Você tem 5 quartos, você quer ter 10, tem dinheiro para isso, né? Isso é muito legal. E para você ter acesso a esse recurso, o teu município tem que estar no mapa, né? O Conselho Municipal tem que estar funcionando, o Conselho Regional que eu represento tem que estar ativo e a gente vai solicitar esse financiamento. Sabe como é que você vai pagar? Hoje é 10% de correção ao ano, Caramba. dá 1% ao mês. Hoje, Banco nenhum faz isso. não tem, cara. Caramba. Hoje você tem 6 meses de carência. Caramba. Então você faz o teu projeto, eu vou dobrar de tamanho, de 5 quartos eu vou fazer 10, vou virar 10. Eu tenho um recurso para construir os 5 quartos, vou ficar 6 meses sem pagar um centavo e vou pagar em 5 anos. Então, a forma de você buscar o recurso e de pagar é uma forma humana e possível, né? Tá ao acesso de todo mundo. Mas tem que ter esses predicados todos, né? Essas formalidades todas que eu, na minha opinião pessoal, eu julgo correto. Se você é dono do dinheiro e você quer botar esse recurso para gerar a economia do turismo de um determinado local, eu vou botar uma regra para esse dinheiro ir ajudar a realizar e a gente ter o retorno. É um investimento que você tem que saber que é seguro. Exatamente, cara. Então, acho que tem muitas coisas que mudaram no turismo. Tem outra também que muito legal, e foi agora, em setembro desse ano. Olha o que eu estou falando, hein? 2003 nasce o Ministério, 2008 sai a Lei Geral, em 2014, mais ou menos, a regionalização começa a funcionar. Em 2024, essa Lei Geral foi atualizada, né, agora, ano passado, final do ano passado. E agora, esse ano, teve essa nova fase, né, de categorização que ajudou vários municípios começaram a ficar melhor colocados, né, dentro do turismo. A gente até falou sobre isso aqui.
A Costa do Sol são 13 municípios. Hoje, a gente tem 11 dentro do mapa e 2 ainda não. Então, estão passando o processo de alteração. E esses 11 municípios da Costa do Sol, todos eles hoje são municípios turísticos. Bacana. Então, pô, é o top, né, cara? É a melhor classificação que tem dentro do turismo. E aí você tem a oportunidade de buscar recursos, né? De pegar investimentos. Hoje também, acho que vale a pena a gente trazer para conhecimento de todo mundo, cada deputado federal e cada senador hoje, eles hoje têm um cheque, né? Cada deputado federal tem 70 milhões de reais para serem aplicados em emendas parlamentares. Gente, isso é muito sério. Não tinha isso, né? Isso tem de 4 anos para cá, 3 anos para cá. Então a gente hoje tem o quê? O Poder Executivo, que é a presidência da República, ele tem o orçamento para cuidar do país inteiro. Mas o Legislativo também passou a ter. E a gente tem o quê? Nós temos, desculpa, os deputados federais aqui do nosso estado que têm, né, esse cheque na mão. O que a gente tem que fazer? Aproximar as nossas cidades com projetos execuíveis, né, projetos sérios, de acordo com a cartilha do Ministério do Turismo, e a gente colocar esses projetos lá dentro e buscar o apoio do parlamentar que a cada 4 anos nos visita, né, pedindo os votos. A gente tem que começar agora a pedir também a ajuda dele. Me dá um pedacinho dos 70 aí, ó. É isso aí. Deputado, me ajuda, né? O município de Iguaba aqui, nós temos um projeto aqui que vai melhorar a vida das pessoas e principalmente do nosso turista, e a gente quer a sua ajuda. E aí a gente começou a descobrir o quê? Os deputados estavam segurando, com medo, né, de pegar o dinheiro e colocar em projetos que não tinham finalidade. Entendi. Então, quando a gente segue dentro do turismo, a gente segue essas formalidades todas, a gente apresenta um projeto execuível e o valor é o próprio deputado que vai dizer. Ó, eu tô aqui com um projeto de, sei lá, 3 milhões. Aí o deputado, não, eu consigo botar mais. Aí você vai lá, amplia o projeto. Não, tem que botar menos. Você vai lá e reduz. Né? Mas tem essa viabilidade hoje legal. nós temos esse recurso que nós não tínhamos, né? E tem essa facilidade da gente executar, né? Então tem muita coisa interessante acontecendo. Muito bom. E como eu comecei a falar, em setembro, a gente teve aí uma atualização, né, dentro do Cadastur, né, que é o Cadastro Único do Turismo, né, nacional. E no Cadastur não existia a previsão de amparo aos produtores rurais, né? Então, o produtor rural, ele tem lá o queijinho dele, tem a manteiga, tem o ovo, tem a galinha, né? Tem a produção dele lá da propriedade dele. Ele tem lá 2, 3, 4 quartos lá para receber as pessoas. Aquelas pessoas que estão na cidade querem conhecer a vida na roça, quer ver como é que tira um leite de manhã, né? Quer ver como é que alimenta uma galinha, quer ir lá na horta colher um determinado legume, quer ir lá no pé tirar uma fruta, né? Tem todo mundo. Tem a galera, né? que nunca fez isso, E ele, como produtor, ele tem. E hoje ele pode ter a inscrição dele no Cadastur. Que legal. Pelo CPF. Ele não precisa ter uma empresa, né, para poder tirar a inscrição dele do Cadastur. O que o Cadastur leva para esse pequeno produtor, né, esse homem do campo, a família, né, do campo? São as possibilidades de buscar esses recursos para ele comprar mais umas 2 vaquinhas, né, para comprar um tratorzinho para ele poder trabalhar na propriedade dele. Né? Ele consegue colocar o negócio dele dentro do site do Cadastur. Nós, como consumidores, né? Nós, como turistas, a gente vai poder visitar o site do Cadastur e vai poder escolher. Eu vou a Iguaba? Poxa, legal, aqui tem 4, 5, 10, 20 produtores rurais. Bacana. E eu quero pegar esse lugar aqui e conhecer. Tem acesso a isso, né? Coisa que não tinha. Muito bacana. Deixar ali para você, senão eu falo muito. Não, eu tô tendo aula, eu gosto muito, tô doido. Quanto mais a gente, meu avô dizia, quanto mais a gente aprende, menos a gente sabe. É verdade. Quanto mais eu
recebo pessoas como o senhor que tem coisa para contar, que tem história, tem propriedade no assunto. Eu fico pasmo, porque eu fico tentando absorver e aprender um pouquinho. Mas vou voltar um pouquinho à nossa pauta, que o senhor já falou da importância da turismóloga, já falou do Condetur. Agora, uma informação me pegou muito. O senhor falou que no Condetur hoje tem 8 municípios, mas a Costa do Sol tem 13 municípios. Por que a Costa do Sol toda não está no Condetur? O que acontece? O que está faltando? Ao longo dos anos, né, a gente vem crescendo, né, na organização do Conselho. Em 2019, quando a gente assumiu, a gente fez várias. A gente tem a obrigação de fazer 4 assembleias por ano. Né, tá no Entendi. estatuto. E cada assembleia a gente trata de um determinado assunto. Né? E o que a gente viu de necessidade? Não basta a gente ter um conselho municipal, né, e a gente não ter recursos para poder movimentar o conselho. Né? A gente tem despesa, né? A gente tem que pagar um contador, a gente tem que pagar uma assessoria jurídica, a gente tem que pagar a internet, a gente tem que pagar o site, a gente tem que pagar o desenhista, né? Os profissionais que trabalham com a gente tem que pagar. A gente também tem um recurso que é da representação, né? Então, o presidente ele tem que frequentar Brasília, ele tem que frequentar o estado do Rio, e a gente está aqui, na Costa do Sol. Né? Então, essa movimentação ela tem que ser coberta pelos municípios. No Condetur, a gente tem a figura dos municípios, da iniciativa privada e do terceiro setor. Né? Então, a gente tem hoje associados os 13 municípios, associados, fazem parte, né? Os 13 municípios. A gente tem 7 conventions bureau, né? Dos 7 conventions, a gente tem 4 que contribuem e 3 fazem parte da região. Entendi. A gente tem empresas, né, privadas. A gente tem um associado que é o Maraei, né, que é um resort lá em Maricá, né, que vai ser um grande resort do mundo. São 2.500 quartos que vão ser entregues. Caramba! É um negócio monstruoso. E é associado do nosso conselho. Que maneiro! Nós também temos a Federação de Convention Bureau, que eu fui o presidente. Ela é também associada, né? Então a gente tem vários interessados, né, em promover a região turística e se mostram esse interesse associando e pagando, né, mensalidades ou anuidades. Essa é a nossa história. Entendi. E quando você falou 8, é porque tem 8 que já aprovaram as leis de se associar ao Condetur e tem 5 que ainda não fizeram. Entendi. A gente começou também nos últimos 3 anos, a gente criou um regimento interno, né, que a gente não tinha, e no regimento interno está lá os compromissos de cada um, né, o que o Condetur tem que fazer. Direito e dever. Para evitar, cara, aquele mau uso da coisa, que Condetur não é de ninguém, é de uma região, né? Então a gente tem lá bem detalhadozinho como que funciona. E uma das coisas é essa, a gente começou a dar prioridade agora que eu falo, desde o ano passado, aos municípios que estão associados. Esses municípios têm prioridade. Claro, você está pagando, você está, eu estou precisando ver o que está acontecendo lá no cenário nacional, não sei o quê. Esse é o trabalho do presidente, da diretoria e do conselho. Né? Então, a gente sempre está distribuindo a informação, né, para esses municípios, atualização de mapa, ajudas. Né? O município, às vezes, precisa de uma ajuda, precisa de um documento. A gente tem isso tudo na hora. Né? A gente tem um escritório, nosso escritório hoje é em Macaé, lá na Associação Comercial e Industrial de Macaé. Nós temos uma sala lá, tem a nossa estrutura física, a gente tem a parte de tecnologia, né, computadores, né, e etc. A gente tem estagiários, né, que fazem parte, que acompanham lá o dia a dia da gente. A gente tem um contador, né, full time, né, a gente usa ele o tempo inteiro. A gente tem um advogado, né, que também faz o nosso acompanhamento jurídico o tempo inteiro. Nós tivemos uma turismóloga, né, estamos até buscando novamente, né? Por quê? Sem o turismólogo, cara, é muito mais difícil. Né? As pessoas têm que entender que o turismólogo não é um bicho de 7 cabeças, não. Não, tem uns bonitinhos. As pessoas têm que entender que o profissional, ele tem o conhecimento, né? E a gente tem que aprender que o conhecimento é para se usar, não é para se guardar, né? E a gente tem esse compromisso, né? Trazer o profissional para nos ajudar
a chegar onde a gente precisa chegar. Eu vou deixar você fazer algumas perguntas. Aí, Não, senão... pelo amor de Deus. Pode continuar. Em relação à nossa região, a nossa história da Costa do Sol e região dos lagos, né, voltando, em 2006, nós tivemos uma reunião aqui na região com vários secretários de comunicação dos municípios, né, quase todos, né, dos 13 cidades, e alguns secretários de turismo na época, né? E eles estavam ajudando, né, o governo do estado a separar o estado em regiões. Então, o nosso estado do Rio de Janeiro tem 12 regiões. A Costa do Sol é uma delas. Essas 12 regiões fazem parte das 359 do Brasil, né? Então, você vê que é um estado, em número de regiões em relação ao Brasil, é pequeno. Nós não temos nem 10%, né? Minas Gerais, por exemplo, tem 49 regiões, né? São Paulo tem 36. Caramba, né? Quer dizer, diferença muito grande. Diferença enorme. Mas, turisticamente, e a categoria dos municípios do estado do Rio nos colocam numa posição privilegiada. Tá? Entendi. Entendeu? Entendi. E aí, na Costa do Sol, a gente teve, nessa época da escolha do nome das regiões, essa escolha ela pode acontecer a qualquer momento. Né? Se alguma região quiser trocar de nome, é só convocar, né? Bota todo mundo da região, discute o nome, né? E troca, né? Altera, né? Vai conversar com o Estado vai comunicar ao Ministério do Turismo e altera o nome. Mas nessa época foi a escolha do nome das 12 regiões. E alguém levantou na reunião e falou, vem cá, a gente podia aproveitar e botar um nome mais competitivo para o turismo aqui na nossa região. Principalmente para os gringos, né? Quando a gente fala de turismo, a gente está falando de dólar, né? Injeção de dólares na economia brasileira que vem através dos turistas internacionais. Essa é a grande sacada dos países que estão bem na frente da gente, né? Então, o brasileiro vai na Europa, despeja dólar, euro lá e volta. A gente ganha visitando os países porque a gente conhece a Europa, né? Mas deixa o nosso dinheirinho lá. A gente vai nos Estados Unidos, é a mesma coisa. A gente deixa os dólares americanos lá. E volta com o iPhone. E volta com o iPhone, com o Mickey, né? Com pateta, vem tudo na bagagem, né? Mas o que a gente tem que fazer como dever de casa? É atrair o alemão, o americano, o português, o espanhol. Atrair para o Brasil. O dólar aqui, isso aí. Né? A balança, ela tem que ser, não precisa ser igualzinha, né? Mas ela tem que ser favorável. Né? A gente tem que torcer para atrair esses cidadãos. E aí a gente tem, na cabeça do visitante internacional, quando você fala em região dos lagos, eles lembram de quê? Região dos lagos americanos. É frio, cara. É vento, né? Michigan, né? Detroit, aquela região ali é gelada. Não é parada agradável. Tem época que a água congela, né? A região dos lagos, né? Europeus, né? É a mesma coisa, cara. É alto, frio, gelo, vento, neve, tem tudo. Aqui também, né? Se você for na América do Sul, a região dos lagos andinos, é a mesma coisa. É tudo frio, né? E a gente... Não tem nada. A pessoa que é turista, quando você é turista, você entra na internet, no seu telefone celular ali, você começa a pesquisar para onde que você vai, né? Aí, pô, se você vem aqui para essa região aqui, como região dos lagos, na cabeça deles, eles estão achando que isso aqui é um lugar frio, né? Que vai ver neve. Eu quero ir para um lugar de sol. Aí o pessoal falou, pô, a gente tem tudo aqui, menos frio. A gente tem tudo aqui, menos gelo. E a gente tem aqui o sol, né? Então, o sol daqui realmente é um sol diferenciado, né? A gente tem um período diurno muito grande. O sol nasce muito cedo e se põe muito tarde. Então, a gente tem, quem mora aqui, quem está nos ouvindo, né? Sabe que a gente tem aqui um clima perfeito para você tomar banho numa laguna, num rio, numa cachoeira, numa praia, né? É o lugar ideal, né? Para o veraneio, né? Inteiro, E aí alguém levantou o dedo lá e falou, vamos botar para a Costa do Sol? Maneiro. E foi aceito, né? Então a gente vem trabalhando essa pegada, né? A divulgação do novo nome, né? Vou te dar um exemplo prático, né? Qual é o resultado disso? O nosso conselho é Condetour da Costa do Sol. E o nosso site era condetour.com.br até 2023.
Em janeiro de 2023, a gente fez uma reunião com o pessoal de TI nosso, que é um pessoal que trabalha por demanda, né? Então, sempre que a gente precisa, a gente convoca e a gente faz reuniões. E a pessoa encarregada disso, na reunião, ele falou comigo: Navega, Condetur, esse nome não é turístico, né? Realmente. Né? Se você é turista, você é americano, você é, sei lá, norueguês, espanhol, que é argentino. Não vai te chamar atenção em nada. Condetur, para quem é de fora, não está dizendo nada. .com.br também é um domínio meio que universal, né, cara? Ele não é um domínio turístico, .tour, né? Bom, a sugestão dele nesse dia, ele falou: pô, a gente não pode trazer a representação da região para dentro do nome do site e botar Costa do Sol? Aí eu olhei e falei: cara, não precisa nem falar mais nada. Por mim já está aprovado. Aí fiz a reunião, pedi a aprovação de todo mundo aceitou, e nós fizemos o seguinte: agora que você vai cair para trás, Costa do Sol, .rio, maravilhoso. .br. Para quem está nos assistindo e não conhece, o Rio, palavra Rio, no Google, ela é mais pesquisada que a palavra Brasil. Então é uma... Gente, naturalmente, ajuda pra caramba. Naturalmente, né, a gente é muito pesquisado pelo mundo, né? O nome Rio. Quando a gente agregou Costa do Sol com Rio, pronto, aí estourou. Juntou a fome com a vontade de comer. Sabe o que aconteceu, cara? A gente subiu o site com essa nova denominação e nós ficamos em 2023, de janeiro a novembro, mais ou menos, com 2,5 vezes mais visitantes americanos, europeus, do que brasileiros. Então é um simples mudança, né? Um salto gigantesco. Tudo continua a mesma coisa, mas só em você ter alterado aconteceu isso. E agora, na semana passada, nós fizemos, no dia 4. No dia 4 nós fizemos uma Assembleia Geral lá em Rio das Ostras. E lá na Assembleia Geral a gente levou mais uma nova, né? Que eu também não sabia, mas o rapaz do TI nosso participou, e ele trouxe uma informação muito interessante. Nos últimos 3 meses, nós tivemos, ele pegou lá um pedaço, né, da época, do tempo, e nesses 3 meses nós tivemos 9.500 e poucas visitas no site de americanos. E apenas 5.300 e pouco de brasileiros. É quase o dobro. Aí a gente já olhou e falou: caramba, isso já tinha acontecido lá em 2023, mas pelo ineditismo, né, do nome, né? Agora, o que justifica isso? Aí a gente chegou a uma conclusão: dá a César o que é de César, né? O nosso Estado, a Secretaria de Estado de Turismo, tem feito um trabalho de promoção internacional muito forte, muito forte. E o ano passado, esse ano, né, nós tivemos a Copa do Mundo dos Clubes, né, lá nos Estados Unidos. E a Secretaria de Estado, ela fez 3 bases, aonde o Fluminense jogou, aonde o Botafogo jogou e aonde o Flamengo jogou. Legal. E nesses 3, pena que não teve do Vasco, né? Não, mas até querer muito faz do Vasco parte, também. E aí... Deixa a galera remando só, tá bom. Mas nesses 3 polos, né, onde os times jogaram, eles construíram estandes, né, com a cara do Rio de Janeiro. Pô, legal. Então o Estado fez a promoção lá nos Estados Unidos, e o reflexo disso para a gente foi essa demanda, né, das pessoas pesquisando o que tem aqui nesse território, através do nosso site. Pelas 2 formas, né, tanto pela Costa do Sol quanto ponto Rio. Muito então bom, são coisas, cara, que dentro do turismo a gente vive de marketing, né, de colocação, de o que você tem na sua região. E dentro do nosso planejamento, nós fizemos um planejamento estratégico, tá? O nosso planejamento estratégico, ele tem um período que tem de validade, que é de 2024 a 2027, são 4 anos. E nesse planejamento estratégico, diversas compromissos, né, a gente assumiu de botar o conselho crescendo, né, sempre, né, sempre. E um deles é a sustentabilidade. Então, a nossa preocupação, nosso objetivo em sustentabilidade é tanto a sustentabilidade econômica, quanto a social, quanto a ambiental, né? A gente trabalha os 3, né? Tudo junto. Muito legal. Porque um depende do outro, né?
E aí a gente vem ao longo dos últimos anos apoiando alguns projetos essenciais. O principal deles é o Geoparque Costões e Lagunas. Legal. É um geoparque que tem aqui nessa região, nos 13 municípios da Costa do Sol e mais 3 municípios da Costa Doce. Esse geoparque, ele evidencia, né, que o Brasil um dia foi junto da África, né? Teve a Pangeia, se separou. Nós temos aqui uma parte da África e a África tem um pedaço nosso lá. Isso né? é muito legal também. Muito legal. Em todos os aspectos, tá? Tem petróleo aqui, tem petróleo lá, sabe o que é? Aham. A rocha que tem aqui, a rocha que tem lá. E a gente tem... Tachos, né? inclusive aqui em Iguaba, vocês têm aqui um espécime ali, Pedra da Salga. a Pedra da Salga, né? É um ponto de interesse geológico, né? Isso aí. E tem vários, tá? Tem A Laguna tem de Araruama é caminho outro, todo. e tem outros, e tem vários. Tem até aqui dentro do município. E tem uma informação interessante, tá? A geologia brasileira, nasceu em Iguaba. É mesmo? A Que UE bacana! A UFRJ, né? A sabia Universidade, dessa, não. a Universidade Federal do Rio de Janeiro, começou a pesquisar a geologia, defender a geologia como matéria, né? De formação profissional, mas com um estudo feito Com aqui em núcleo Iguaba. aqui, que bacana, não Tem sabia lá, dessa tem tudo não. gravado lá um dia. Iguaba deve maneiro. até fazer um reconhecimento, né? Chamar esse povo aqui para dar Muito legal. um agradecimento, né? E tem, então, interesse geológico aqui. E para a gente, enquanto gestores, né, do turismo, a gente quer que esses experimentos, esses lugares, esses geossítios, né, eles sejam preservados, que não é só para a gente, né? É para quem vem depois da gente também, né? Então a gente tem esse pressuposto, vamos crescer, vamos desenvolver, vamos aumentar, mas com respeito ao ambiente, com respeito a esses geossítios, né? Esse é um, sustentabilidade. E esse é um. O outro, que a gente também está num crescente, e agora vocês vão cair para trás, a gente teve a primeira praia Bandeira Azul, foi inaugurada pela praia do Peró, lá em Cabo Frio. Eles desenvolveram, trouxeram o conceito da praia e conseguiram defender e hastearam uma bandeira. Essa bandeira ela tem vários pré-requisitos, né? Mas tem maravilhosos. Depois, quem tiver interesse, entra lá na internet, lá no Google, coloca Bandeira Azul, vocês vão entender por que a gente defende, né? Então a gente defendeu um circuito de praias Bandeira Azul. Não é o Condetur que faz, a certificação é internacional, mas a gente está levando isso para cada vez mais os municípios fazerem. Aderirem isso. Né? Mais uma notícia para Iguaba, né? O Iguaba está com 2 agora. Tá com 2, né? E aí, até 2 meses atrás, a gente tinha 7 praias Bandeira Azul na Costa do Sol. Sabe quantas nós temos hoje? Bem mais. 14. Aí, ó. Sabe quantas tem no estado? 18. Aí, é tudo nosso. Então, a região Costa do Sol, ela caminha, sim, em passos largos, né? Na preservação ambiental, social. Uma praia Bandeira Azul, você pode convidar um parente seu que é cadeirante, que ele vai chegar na água. Vai ter acessibilidade, é verdade. Uma pessoa de uma idade avançada, eu, por exemplo, né, um idoso, você vai poder chegar na praia, né? Você vai poder chegar na praia com segurança. Né? Você sabe que na praia Bandeira Azul, você tem lá uma guarnição do Corpo de Bombeiros, entendeu? Você tem um lugar para você urinar, você não vai urinar no céu aberto. Tem lá um banheiro, entendeu? Tem um lugar para você trocar de roupa. É como se fosse uma praia de um país de primeiro mundo. Que, aliás, eu defendo que o Brasil é um país de primeiro mundo. Se não é de primeiro, cara, é um grande mundo, Isso. Né? Por quê? Porque é um país grandioso, 7ª economia do planeta, né? E a gente não poderia deixar as nossas praias de fora disso, né, cara? Então a gente hoje serve de exemplo para outras regiões, né, da costa brasileira, né, em relação às praias. Outra informação legal, né? A gente tem que compartilhar isso com todo mundo. O nosso país tem um litoral atlântico enorme. E aí eu vou trazer uma informação bem curiosa, né, para quem gosta, né, de informação. O estado
do Rio de Janeiro, ele é o terceiro menor estado do Brasil. A gente só é maior do que Alagoas e Sergipe. Caramba! É o menor, É, tá? não sabia A gente disso. é menor até do que o Espírito Disso não. Santo, cara. É, disso eu sabia. Assim, tem coisas que são impressionantes. E eu não sabia, a gente estudando, a gente vai conhecendo, né? Esse litoral do Rio de Janeiro, ele tem 640 quilômetros, né? Lá de Paraty até São Francisco do Tabapuana, 640 quilômetros. Ele é recortado, né? Então, cada recorte desse é 1 quilômetro a mais, né? É uma bica que entra, pronto. E na Costa do Sol, que é de Maricá até Quissamã, a gente tem 320 quilômetros. Cara, metade. Então, metade do litoral do estado do Rio é nosso, é da Costa do Sol. E a gente tem que aprender, cara, a ir atrás de oportunidades, né? Então, se você tem um litoral tão extenso quanto o nosso, um litoral de um oceano que é bom para tudo, nosso Oceano Atlântico, ele não congela, ele, né, é muito melhor do que outros oceanos, não desmerecendo ninguém, Sim, mas é muito melhor. Então a gente pode nos preparar cada vez mais a receber visitantes através do mar, né? Pessoas que estão viajando no veleiro, pessoas que estão viajando num barco, né, um transatlântico. Isso tudo é de interesse nosso, Claro. né? A gente quer sim receber essas pessoas, a gente quer ter uma economia do mar mais pujante de acordo com o nosso estado e principalmente de acordo com a Costa do Sol. Isso tudo é sustentabilidade, cara. Né? Tá tudo Isso tudo é interligado. variação. A gente tem que parar de olhar para a terra e começar a olhar para o mar. A gente tem uma riqueza, pô, pescaria, né? A gente tem colônias de pescador em quase toda a região. Colônias antiquíssimas, gente. E Antiquíssimas, gigantescas. gigantescas. A gente tem um mercado de peixe em Cabo Frio, a gente tem mercado de peixe em Macaé, tem mercado de peixe em Búzios, né? Aonde está de frente em Arraial, né? Então a gente tem o quê? Uma história muito próxima do mar. A nossa história até de formação, a gente tem os sambaquis, né? De Rio das Ostras, de Saquarema, né? Comunidades inteiras, né? Que viveram aqui na época lá atrás, né, que não tinha nem português, não tinha nada aqui, eles eram donos dessa região, né, os índios, né, Sim. as comunidades caiçaras, né, e etc. Vieram muito antes da gente e a gente, sei lá, cara, acho Não que dá tanta importância, o né? tempo foi afastando eles da nossa história, né? E o turismo tem esse dever, né, de levantar qual é a nossa cultura, né, da onde nós viemos, para onde que a gente pretende ir, né? É uma conjunção, Como chegou né? até aqui. Muito bacana. E aí a gente tem essa região riquíssima, que a gente tem... Pô, você vai em Rio das Ostras, cara, é lindo. Quem não conhece, amigo, você que está nos assistindo, nos ouvindo, tá passando por Rio das Ostras, coloca aí no Google, Sambaqui da Tarioba. É no centro da cidade. Vocês não vão para um lugar deserto, nada disso. Vocês estão no centro da cidade, em frente à Concha Acústica, tem lá, né, um sambaqui protegido, né, com vidro, né, protegido. Você tem estruturas, né, esqueletos das pessoas que moraram ali. Tem histórias, né, gravadas nas paredes, né, de como chegaram aquilo. Muito e foi legal. um sambaqui descoberto sem querer, cara. É mesmo? O dono do terreno foi cavar para construir uma casa, perdeu o terreno. Né? Porque quando descobriu que tinha um sambaqui ali... Não deixa, não pode, não pode, para. não pode. Hoje é do município, Caramba. entendeu? Tem algumas espécies, né, do Geoparque, Rio das Ostras também, que são coisas que não tem no mundo, só tem lá. Então a gente tem essa preocupação, né, gente? Se chegou até aqui, a gente está lá e está vendo, nós temos que ter essa preocupação de manter, né, de tentar entender melhor a nossa história, respeitar muito o cidadão originário, né, que veio antes da gente. Não foi o português que descobriu o Brasil, nem a pau, entendeu, cara? A gente tem muito mais pessoas que vieram e já tinham descoberto esse lugar. Tem que respeitar a história toda. E se era bom para uma comunidade, né, tradicional, claro que é bom pra gente, né, cara? Eles dormiam embaixo de uma barraca, sei lá, né? A gente dorme numa casa com refrigerado, né? Numa região com que geladeira. você tem geladeira, você tem sol, você tem praia, você tem comida, você tem peixe, tem... Hoje eu vi, minha filha postou aqui um polvo, cara. Pô, deu vontade de ir correndo pra lá. Que isso? Que eu adoro, Bom né? demais. Então, a gente tem
A gente não importa isso, muito pelo contrário, a gente até exporta, né, esse tipo de coisa. E a gente tem que fazer cada vez melhor, né, cara? A gente anda muito e a gente vê o seguinte: você vai em Santa Catarina, são exemplos, né, que a gente tem que seguir. E o catarinense ele começou a fazer fazendas de criação de moluscos, né, de crustáceos, né? E hoje você vai em Santa Catarina, você come um camarão que é a coisa mais linda do mundo, saboroso. E eles que resolveram botar lá porque quiseram. Exatamente, entendeu? Isso Então, é muito louco. nós temos condições de ter isso, desde que tenha um regramento, né? Um respeito, né? Nada para invadir lugar de ninguém, Isso aí. mas para o nosso pescador poder sobreviver dignamente, né, da atividade, O ano inteiro tranquilo. usando o que a gente tem de melhor, que é o nosso mar, nossos rios, nossas lagoas, entendeu? Muito bom. Hoje nós vamos até meia-noite. É verdade. Hoje nós vamos até meia-noite. Isso é o que Jennifer fala o tempo todo. É a sazonalidade, né? Essa de saber lidar com a baixa temporada e a alta temporada, não é isso? A gente vem discutindo muito isso, né? E a gente descobriu o seguinte: alta temporada é verão mesmo, É isso. é época de calor, né? Então as pessoas Férias de todo naturalmente mundo. vêm para cá. Mas a gente descobriu agora a melhor temporada. Não é mais baixa. Se você for a Búzios hoje, qualquer época do ano, você vai ver turista argentino, alemão, italiano, frequentando aquele balneário o ano inteiro. Gente, eu não estou falando para fazer propaganda. Vai e vocês você vai ver, vocês vão descobrir. Então os restaurantes funcionam sempre. Você vai ver Macaé é uma cidade que era turismo de negócio, né? Sempre foi muito forte nisso, mas ela está indo mais agora para o turismo de lazer. Por quê? As pessoas estão descobrindo a hotelaria que tem lá, que é uma hotelaria grandiosa, né, na cidade, que foi feita para o petróleo e que as pessoas agora estão usando para o lazer. Então, agora, um exemplo, agora é o Natal Luz, Natal Magia, né, lá em Macaé. Então você já tem uma semana de Natal e vai até janeiro. Caramba. O que está acontecendo? Os turistas estão indo para lá ver. A minerada, os paulistas, os goianos estão brotando no frequentando chão. Macaé, cara. É. Por quê? É um trabalho conjunto, é promoção, é a gente mostrando o que tem, o atrativo que tem, é eles lá com vontade de ir para uma praia e estão indecisos. Aí eles estão Pra onde escolhendo o vai? quê? Se eu for para Macaé, eu só atravesso a rua, estou no Natal. Se eu atravesso a rua, estou na praia. Né? Então, as pessoas estão descobrindo novos destinos na Costa do Sol por esse trabalho de regionalização. Ninguém é tão forte o suficiente para crescer sozinho. Né? Se você tem inteligência, né, emocional, inteligência de organização, todo mundo sabe que para você ser grande, o teu vizinho tem que te acompanhar. Né? Você não pode ser grande e ter um vizinho passando fome, cara. Né? Então, quando a gente fala em turismo, nessa região, Tem que é todo mundo um caminhar de braço fazendo o dado. trabalho que é seu, mas sempre olhando o vizinho e que se puder ajudar, vamos ajudar. Sabe por quê, cara? No turismo, não existe barreira física, não tem bandeira. Aqui é município A, município B, não tem isso. Turismo é uma região, cara. Você está hospedado em Cabo Frio, você quer mergulhar, vai mergulhar em Arraial do Cabo. Você quer participar de um festival gastronômico, vem para Iguaba. O festival está acontecendo aqui, tá hospedado lá. Daqui uns dias, um investidor, um empresário de Iguaba vai acordar mais animado e vai começar a investir em meios de hospedagem. Iguaba precisa disso. Eu ia falar isso, o pessoal de Macaé que está assistindo a gente, vocês têm um monte de hotel lá, manda 2 para cá, para nós. Nós temos uma aula bonitona também, pelo amor de Deus. Mas está nascendo, né? A gente tem que respeitar, está nascendo aí um sentimento, né? No município, através dos gestores, né, públicos e dos gestores privados também, está nascendo esse sentimento turístico cada vez mais evidente, De né? evoluir. Pô, vocês vão ter agora a Ilha dos Dinossauros, né? Quer dizer, é um atrativo. Né? Os dinossauros a gente já tem. Já tem, né? Mas, galera aí... mas o que a gente tem que fazer, cara? Primeiro, se você tem fome, mostra que você tem fome, que aí você pode receber um prato de alguém. Se você não tem fome, continua a sua jornada e as pessoas vão ver você passando e não vão te ajudar, né? Então, o que Iguaba tem demonstrado ultimamente, né, nos últimos 5 anos, sei lá?
essa vontade de ser turística. E aí vem as coisas que estão acontecendo paralelamente e que vão ajudar muito. A principal delas é a regeneração da Laguna de Araruama. Muito bom. Eu sou natural de Niterói, já falei. Então a gente vinha muito para cá, né? Eu ia muito para Araruama, para Iguaba, que tinha casa de amigos, de parentes, casa do meu pai também. Então a gente frequentava muito a Lagoa de Araruama. Uhum. Porque era seguro. A gente, garoto, Não né? tinha onda, não tinha maré, ninguém ia morrer afogado porque é raso. Vinha pra cá, a gente vinha branco, saía daqui, todo mundo moreninho, sabe? Que é mulato. Sem poder fechar os braços. Por quê? Porque o lugar é excelente, né? Para você tomar banho de praia, né? Fugir do calor, né? Uma água salgada propícia, né, cara? Ela tem lá suas propriedades medicinais e etc. Aqui tem areia monazítica, aqui tem tudo, né, cara? Então, perdeu a importância turística quando a lagoa começou a ser poluída, né? E a gente ficou até meio... Caída. Eu não acreditava, juro para vocês, que a gente tivesse essa lagoa sendo recuperada do jeito que está A acontecendo. possibilidade, né, de voltar. Eu não acreditava. E agora eu tenho andado bastante, e como vocês falaram, pô, hoje você tem cavalo marinho, né? Você tem peixes, né, voltando a ser... Eu também não acreditava, pescado. não. Eu vi. Eu brinco também. aqui nos programas que eu falo que eu vejo. Eu vi. Então... Ainda tem algum problema? Tem. Ainda tem mais para melhorar? Tem. Mas... a gente já alcançou um degrau que a gente não achava nem que ia conseguir. Vou te dar mais um exemplo, né? Como gestores, né, são importantes, né? Nós temos um prefeito em Cabo Frio, o doutor Serginho, que está investindo numa melhoria de uma estação de tratamento de efluentes sanitários lá na Praia do Siqueira. Por quê? É o único pedaço da lagoa que ainda está sofrendo. E ele trouxe para ele, né, a necessidade de melhorar aquilo ali. Isso é muito legal. E talvez ele vá até doar isso depois para a Prolagos, né, que é a concessionária, né? Então a gente tem assim uma nova Lagoa de Araruama que vocês precisam colocar na prateleira certa, né? A gente tem que atrair as pessoas da melhor idade, né? As crianças, né? Esse lugar não tem lugar melhor no mundo para frequentar que não seja esse aqui. Trazer os esportes, né, de vela, né, que sempre tiveram aqui. Não sei aí como é que vai ser tratado isso, o esporte de motonáutica também. Né? O lugar, cara. Brasil Cup aí que tá rolando para tudo que é lado da lagoa. Isso aqui é lindo, cara. Não é porque a gente é daqui, não, tá? Mas se você for andar Brasil, você vai descobrir que isso aqui é lindo. É diferenciado. É diferenciado. E vocês estão nesse momento. Nós, né, estamos nesse momento, né? A Costa do Sol cada dia mais unida, cada dia trabalhando mais em cooperação, né? Existe um sentimento de vontade, Araruama precisa disso, vamos lá, vamos ajudar. Né? Isso é legal, essa cooperatividade é muito legal, cara, é muito legal. Um secretário pedindo ideia para o outro. Isso é maneiro. Eu tive agora, anteontem, fui consultado por um prefeito de Rio das Ostras, é um amigo, né? E ele me ligou anteontem e me pedindo uma ajuda numa demanda local. Eu falei, prefeito, você não está me pedindo não, você está mandando. Eu estarei aí e nós vamos fazer. Sabe qual é a demanda? Conscientização, cara. Né? A gente tem que Tão ter simples, né? A gente tem hoje compromissos com as pessoas da nossa cidade e quem nos visita. E aí ele começou a ver problemas, né? Então, tem vários probleminhas que tem que ter uma atuação. E ele, como prefeito, ele quis passar para a gente a oportunidade da gente convencer a cidade. E é o papel de um conselho regional, entendeu? Dos conselhos municipais. E aí tem coisas que acontecem que a gente não pode fingir que não está vendo, gente. Se você vai para uma praia, vai pisar numa areia e tem um caco de vidro, você pode cortar teu pé, cara. Pode cortar um pé do teu filho. Então a gente tem que falar para o cidadão que está visitando aquele lugar, que pode ser um cidadão da cidade ou um cidadão de fora. Ele tem que entender que na areia da praia não dá para ter vidro. Não dá, cara. Tem certas limitações. E se você levou o lixo, você tem que trazer de volta. Né? Pode ir para lá, pode não tomar lá. a sua caipirinha, mas no copo de plástico, entendeu? Faz, junta, bota dentro de uma sacolinha, traz para fora da praia, entendeu? Como é que é conceito, né, cara? Se na tua casa você não quer bagunça, você não vai fazer bagunça na casa da gente, né? Na praia, né?
Então, É isso. são coisas assim que a gente está... Cada dia que passa, né, a gente tem mais uma preocupação de Evoluindo. levar essas informações, né, para quem vem para cá, né? Muito bom. Marco, para o senhor, qual é o maior desafio da Condetur hoje? Cara, eu não vou te dizer que seja um desafio. Desafio a gente acorda... Acordar já é um desafio, né? Verdade. Mas um- vou chamar de desafio, não. Vou chamar de necessidade. A maior necessidade, né, do Condetur. Uhum. É que os órgãos de turismo, né, tanto do Estado quanto da União, né, a Secretaria de Estado, o Ministério do Turismo, que olhem com mais carinho para essa região que é única no Brasil, né? A gente não quer nada que os outros não queiram, né? Mas a gente quer um olhar melhor. A gente quer que as portas, né, da iniciativa pública do Estado e da União nos atendam melhor. Quer saber como, cara? Ai, rapaz, se eu for falar, de repente o pessoal vai até querer brigar comigo, né? Mas Eu te defendo, pode ficar é tranquilo. realidade, cara. A gente sai de Niterói e vai até Quissamã numa RJ. Essa RJ, gente, ela é de 1960, 50 e pouco, entendeu? Uma via para ir, É. uma via para voltar. Desde 1950, né? Então a gente teve, assim, algumas melhorias, tivemos. Em Niterói até Maricá é duplicada. A gente precisa duplicar ela toda. Não é o Navega que está pedindo, não, cara. É a população. Todo mundo. Né? Então a gente, no mínimo, a gente Para tem começar a a gente- brincadeira. e a gente tem um exemplo muito legal, que é a Rodovia do Sol no Espírito Santo. Ela é toda duplicada. Você sai de Vitória e vai até o sul do Espírito Santo, toda duplicada. Sabe o que é isso? É educação. Você estava chamando as pessoas para virem te visitar e a via rodoviária é apropriada. Não pode, cara. A gente chegar ali em Barra de São João, não pode. Eu já fiz vários pedidos ao governo do estado, né, e etc. E chegar naquela ponte ali que é caótica, cara. Uma ponte do lado caiu. Essa tá sofrível, né? Eu não gosto de falar não, que de repente o nego vai falar que eu tô rogando praga. Eu não estou rogando praga não, gente. É que a ponte está horrível. E ela é simples, é pista simples. Então não pode, cara. Se você tem uma população que cresce aqui a cada ano, né, enchendo as ruas de carros, né, e etc., e a gente ainda está convidando mais pessoas para virem para cá. Tem que ter uma rodovia melhor, né? Nós tivemos aí um avanço muito legal na rodovia que liga a BR-101 até São Pedro, Uhum. né, que é a Via Lagos, né? Deveria ser Via Costa do Sol, né? Mas tudo bem. Via do Sol. Via do Sol, Fica mais legal. ela já é uma melhoria, né, substancial para a gente. Melhorou muito, né, o fluxo ali. Arrebentou Iguaba. A BR, Iguaba, Araruama, sofreram muito. Sofremos Né? muito com isso. Tirou o trânsito da cidade. O lado bom é que tirou o movimento. O lado ruim é que vocês perderam o comércio, né, das coisas que a rodovia traz, né? Então, Tem tudo pós e na contras. vida, Isso. tudo na vida tem pró e tem contra, né? E aí, cara, o que a gente precisa? É competência do governo do Estado? Estado, assume. A gente tem lá um gargalo na BR-101, que é o pedaço ali de Manilha até Niterói, né? Não dá mais para a gente conviver com aquele problema, né? Tem que ter aquela rodovia do entorno, que vai ligar lá a BR-493, né? Que desce a serra lá, que passa ali por Magé, por Guapimirim, né? Para se juntar na BR-101 e o pessoal vir para cá. Né? Aquilo é uma bagunça, cara. Passei lá agora, tem umas 3 semanas, eu fui a Paraíba do Sul, participar de um evento de turismo lá muito legal, muito legal. E aí eu passei por lá. E tem lugares ali, cara, que é perigo de vida, né? Porque é obra misturado com má sinalização, pista em 2 níveis. Um buraco desse tamanho. Tem uns negócios de concreto no meio do caminho. Se você errar ali o caminho, você bate de frente com uma parede de concreto, né, cara? Então, tem coisas que a gente, como atrativo, né, para a gente atrai o visitante. A gente vai a Minas, a gente vai a São Paulo, a gente vai a Goiás, a gente vai a Brasília, a gente participa de tudo quanto é fórum de turismo. E a gente vai lá e vende a nossa região. E aí, para as pessoas chegarem aqui, a gente tem 3 formas. Ou ela vem pelo asfalto, ou ela vem voando, ou ela vem pelo mar. A nossa região, ela tem
mais de quase 90% das pessoas que vêm para cá vêm pelo asfalto, né? E elas vêm assim, ou vêm de carro, né, lá de São Paulo, de Minas e etc., ou vêm de micro-ônibus, ou vêm de van, ou vêm de um ônibus. É na roda. É na roda. Ou pode vir de avião, mas vão descer, sabe aonde? No Galeão, no Santos Dumont, E vai e chegar vão aqui. chegar aqui de carro, né? Então a gente tem que Maravilhoso. ter esse carinho, né, no trânsito rodoviário. A gente tem uma região riquíssima de conexão aérea, mas não acontece. A gente tem aeroporto em Maricá, a gente tem aeroporto internacional em Cabo Frio, Isso. tem um aeroporto de pequeno porte em Búzios e tem um aeroporto de grande porte em Macaé, né? Então a gente tem 4 aeroportos. Sabe qual a região do Brasil que tem isso? Só a gente. Só a gente. Aí. Então, gente, eu E não por tô que que não pedindo. usa, né? Tem que ter um trabalho conjunto. Governo federal, governo estadual e os governos municipais daqui, né? E a gente tentar atrair quem? A empresa aérea. A empresa aérea, ela não é pública, ela é privada, né? Então a gente tem que aprender a levantar da cadeirinha da gente e vamos lá, onde que é a empresa aérea X? Em tal lugar, vamos lá. Vamos trazer eles pra cá. Não vamos sozinho, não. Vamos em comitiva, vamos levar, Pô, né, 10 secretários juntos, né? Vamos mostrar. vamos pra de quem- bonde. É, ué. Vamos mostrar para o dono da empresa que a região Tá tem dono interessada. e quer, né? A gente quer. E vamos mostrar, pô, vamos sentar. A gente tem aeroporto na região, a gente quer o fluxo aéreo, a gente precisa se interligar com o Brasil. Olha só, cara, a Costa do Sol quer se interligar com o Brasil, quer ter um voo frequente para Brasília, para Goiânia, Pra para Minas, facilitar. para Belo Horizonte, para Campinas, para São Paulo, o Paraná. Sabe por quê, cara? A praia deles é aqui. Isso. Então a gente só quer assim, ó, brasiliense, quem mora em Brasília, vem para cá, cara. Pega um avião e Em vem. 1h30 vocês estão aqui, passam aqui um final de semana, passam aqui um feriado e voltam para Brasília da mesma forma, com tranquilidade. Isso é Maravilhoso. interligar lugares e movimentar a economia, né, cara? Muito E bom. para isso a gente tem que ter essa parceria, né? Uma pessoa que mora perto de um aeroporto, o aeroporto tem que atender uma região. Ele não pode atender uma cidade, né? Eu tive uma reunião com o aeroporto de Cabo Frio e falei isso para o executivo. Falei, cara, teu aeroporto é internacional. Você não pode olhar apenas para uma cidade. Você tem que olhar para uma região. Porque se é internacional, você pode estar trazendo um voo da Argentina, do Paraguai, como eles fizeram agora, né? Mas as pessoas de Facilitando lá a parada. têm que imaginar que podem descer em Cabo Frio, que podem ir para Iguaba, que podem ir para... Desde que a gente tenha lugares para receber essas pessoas. A gente vai para o México, né? Eu fui para Cancún, eu desci no aeroporto de Cancún, mas eu andei aquela península de Yucatán toda. Por quê? O lugar era em Cancún, o aeroporto, é em Cancún. Mas eu andei tudo. De carro, aluguei um Jeep e rodei a região toda. Fui em praias, em ilhas, né? E etc. Maneiro. Por quê? A gente é ser que quer experiência. Você não quer ir para dentro de um hotel para ficar preso dentro de uma cama, dentro de um Com a quarto. televisão. Não quer. A gente vai no hotel, a gente quer sim um hotel que tem um ar refrigerado funcionando, uma cama confortável, né? Que tem um Um serviço de quarto é, maneiro. que tem uma boa comida quando você chega à noite cansado, né? E pede uma refeição. O hotel é para isso, né, cara? Mas a gente quer o lugar só para dormir, cara. Tomar banho e dormir. A gente quer rodar a região, né? E você vai no lugar que você tenha conhecimento. Se você não tem conhecimento, você não vai. Eu vim para Cabo Frio, me hospedei, só fiquei em Cabo Frio. Mas se você sabe que tem Búzios do lado, que tem Arraial do Cabo do lado, que tem Barra de São João, que tem o Sana lá em Macaé, né? Que tem Saquarema, que gosta de pegar onda, vai para Saquarema, Vai pra tem onda o Saquarema. ano inteiro, né? Que tem Maricá, sabe? Essas coisas nós temos que aprender definitivamente que um depende do outro para alcançar a prosperidade, né? Ela agora vai ficar orgulhosa. Nessa mesma pegada aí, talvez seja um diferencial as regiões todas terem um calendário oficial de eventos sólido para esse tipo de coisa, porque aí nessa troca fica muito mais fácil, né? Você entrega um folhetim e fala, ó,
tal dia é tal evento na minha cidade, tal dia é o Festival do Pescado de São Pedro, no outro final de semana tu consegue esticar e ir para Cabo Frio no Festival Gastronômico de Frutos do Mar. Talvez essa troca fique mais fluida com um calendário sólido. Vou te dar um retrospecto rápido, até para o pessoal que está nos assistindo entender, né? Nós tivemos a pandemia, né? A gente não pode esquecer disso. A gente Foi não um vai esquecer período nunca. negro, né? Das vidas da gente, mas principalmente do turismo, né? Então, 2020 e 2021, a gente praticamente não funcionou, né? Mas nós tivemos, eu não gosto nem de falar esse nome, benefícios, né, da pandemia, que são as pessoas... Aprendizados, pronto. São pessoas que moram no Rio, que moram na Baixada, né, em Niterói. Quem tinha casa de verão em Iguaba, transformou a casa em residência. As pessoas, pô, já que eu vou ter que ficar dentro de casa, eu vou para minha casa de verão, de veraneio. E as pessoas se mudaram. Sabe o que aconteceu? Acabou a pandemia e as pessoas não voltaram, não, cara. Continuaram aí. Tem gente que veio para Saquarema, para Iguaba, Araruama, Cabo Frio. Você pode reparar que a cidade aumentou, né? Porque as pessoas não voltaram. Em relação a eventos, todo evento, cara, ele pode ter a característica de gerar fluxo turístico. Pode ter. Alguns eventos, cara, as prefeituras ainda insistem em fazer, mas só olhando para a cidade. É um evento só para o cidadão. Então você tem aquela festa da padroeira da cidade, né? Não existe uma preocupação de convidar pessoas de outros lugares para vir participar. Então, se você não convida ninguém de fora, o evento é local, né? Ele não é turístico, né? Ou então, acontece muito, aqui também acontece isso, você faz um evento e as pessoas dali de Araruama vêm aqui igual, passa o dia no evento e vai embora para casa. Isso não é turismo, né, cara? Isso é uma excursão. É bem-vindo, cara. Não estamos querendo, isolar ninguém, não. Mas turismo, a pessoa tem que vir para cá e dormir aqui pelo menos uma noite. Eu escuto isso aqui, dá aula disso o tempo todo. Mas é Tem a que ficar realidade. 24 horas para falar de turismo. É a realidade. Quando Tem acontece, que comer e dormir. É o que quando ela fala. acontece isso, a pessoa que veio para o evento, né, determinado evento, qualquer evento, tá? Pode ser encontro de moto, pode ser campeonato de pesca, né? Qualquer evento. Uhum. A pessoa veio, comeu, almoçou, tomou café, almoçou, jantou, dormiu, no outro dia acordou, foi participar do evento, gastou no evento. Aí, se o evento é 2 dias, 3 dias, ficou os 3. São, no mínimo, 4 noites, né? 3 dias de evento, no mínimo. Então, você está ganhando em todo o setor, né? Em todos os lugares, né? Você está tendo fluxo de pessoas novas na tua cidade, está consumindo no comércio, está consumindo no evento, está consumindo na pousada. A pousada não tem refeição, ele vai comer no restaurante da cidade. Isso tudo é o poder que a gente tem na cidade de criar os lugares visitáveis. Não dá para você ter um restaurante, aí o amigo que está nos assistindo tem que tentar entender isso, um restaurante meia boca, entendeu? O restaurante tem que ser limpo, o restaurante tem que ter objetividade, né? Tem que ter um atrativo. Garçom né? tem que estar bem humorado. Gente, tem que ter. Isso é natural e não é bom para o turista, não é bom para o cidadão daqui também. Né? Você ter um cara sendo um cidadão de igual, a gente almoça no restaurante no final de semana, a gente precisa ser bem recebido, né? Então, um amigo que é dono de restaurante, olha com esse carinho. Outras coisas que são interessantes é que o turista é um cidadão como nós. Né? Então, ele gosta de tomar um café à tarde, né? Ele gosta de conhecer um teatro, ele gosta de conhecer um museu. Né? Se você tem, trata bem, né? Vai lá, o museu tá com cara de museu mesmo, tá abandonado. Pô, vai lá, limpa, vamos pintar, vamos organizar, né, cara? Fazer o lugar ficar agradável. Cara. As pessoas nos visitam para tirar foto, cara. Nos visitam para fazer um vídeo, entendeu? A gente tem que dar essa oportunidade para essas pessoas fazerem, sabe o quê? Multiplicarem o marketing da nossa cidade. Você tem uma pessoa tirando uma foto na frente de um ponto turístico aqui de Iguaba, essa foto vai rodar o mundo, cara. É a família dessa pessoa, os amigos dela vão ver. Aonde você tirou isso? Em Iguaba Grande. Onde você estava? Cara. Né? Então, o serviço, né, a atividade turística, ela é bem complexa, né? Porque não é uma atividade, né, cara? Mais de 50, né? Diferente.
Eu até falo para todo mundo que é muito mais do que 50. Sabe por quê, cara? Você veio para cá, você é uma pessoa de fora. Você está consumindo a água da sua cidade, está consumindo a internet da sua cidade, está consumindo o celular daqui na tua cidade, está gastando o asfalto da tua terra, entendeu? Então, isso tudo tem que ter uma organização, né, cara? Tem que ter um planejamento para evitar de você. Ah, eu vou asfaltar aquela rua ali porque eu sou amigo do fulano de tal. Pô, calma aí. Poxa, prefeito, a gente tem uma rua aqui que é de interesse de várias pessoas e do turismo, né? Então, a gente também, é um papel do Conselho Municipal, é começar a indicar quais são os lugares que precisam de melhorias. O Conselho Municipal, cara, não é um clubinho de amigos, né? Pra tomar café, não é nada disso. É um consultivo, cara. Tem que ter essa participação de quem vive do turismo, orientando a quem toma conta da cidade. Quem foi eleito foi o prefeito, gente, né? Ele que recebeu os votos da maioria da cidade, né? A gente tem que ajudar essa pessoa a receber as informações certas, na hora certa. E o Conselho Municipal, ele tem essa finalidade, né, cara? Não é para dizer, eu sou conselheiro. Não. Grandes não quer dizer nada, né? Porque pode ficar à vontade, quiser xingar, pode xingar. Porque não tem esse problema, não. Faz isso aí, faz isso aí. Eu tenho uma amiga, uma conselheira do conselho, que é aqui de Araruama, aqui pertinho. Uhum. E ela fala, nossa, você falou um palavrão ali. Eu falei, poxa, conselheira. Só fugiu, não vi. Não tem jeito, né? A gente fala com o coração, né? Mas não fala para denegrir a imagem de ninguém, não. Fugiu, não vi. Sem querer. Eu vou aproveitar a turismóloga. Tem alguma pergunta técnica para você fazer para o Marco? Pensa aí. A hora é essa. Perdeu a oportunidade dessa. Muitas pessoas questionam a questão dos termos, da terminologia turística. E a gente fala muita coisa, tipo, você vai falar, eu vou entender. Ele também, porque ele está no meio... Estou inserido no universo. Mas as pessoas ficam com dificuldade de entender o que é trade turístico. Boa. A gente fala muito isso. A gente tem que melhorar o trade, a gente tem que desenvolver o trade. O trade não é o turista, né? Tem uma galera que eu já ouvi explicando que não o é. trade é turista. Eu falei, não é isso aí não, só uma meada aí, ó. Trade turístico, para poder ficar... Maravilhoso. Generalizando, né, pessoal? O trade são todos os que se envolvem na atividade turística de uma determinada localidade. Então, só para você ter uma ideia, um guia de turismo com o cadastro, ele faz parte do trade. Faz parte do trade. O dono da pousada, o funcionário da pousada faz parte do trade. O funcionário do hotel faz parte do trade. A gente só tem que vestir aquela carapuça do conhecimento, né? Tem que botar na cabeça o quê? Uma pessoa de fora, na tua cidade, ela está gastando o dinheiro dela na tua cidade. Você pode tornar isso uma atividade prazerosa ou pode transformar isso no inferno, né? Então, se a gente quer evoluir no turismo, tem que ser prazeroso. O cara está com dinheirinho no bolso dele, está dentro de um quarto de hotel, aí ele viu ali, tem uma barraquinha de cachorro-quente na rua. Opa, vou lá comer. O cara do cachorro-quente tem que entender que essa pessoa é de fora, que merece um respeito, né? Tem que ser educado, tem que mostrar o que tem no cachorro-quente, qual é o diferencial dele, né? O cara da pipoca e por aí vai, né? E essas pessoas precisam respeitar o turismo, porque o dinheirinho que eles vão levar para casa deles veio de um bolso de longe, né? Que veio gastar aqui. E ele veio porque ele quis. Veio porque quis, pô. Ninguém obrigou, né? E a gente tem que ter esse carinho, que nós somos turistas também, quando a gente visita outros lugares, né? E tem coisa pior para mim do que a gente ir para uma cidade e ser maltratado, né, cara? Então, para mim, é a pior experiência que tem. Traumático, né? né? Não vale, né, cara? Então, o trade, sintetizando, né? São todos os atores do turismo de um lugar, né? O turista não é do trade. O cidadão, eu até questiono, tá? Porque, para mim, o cidadão faz parte do trade. Porque são pessoas que podem, em certo momento, informar o que tem na cidade. Vou te dar um exemplo. Você chegou, desceu no ônibus lá na rodoviária e pegou um táxi, né? Aí você pega o táxi e pergunta pro taxista, né? Eu tô aqui em Guarda, legal. O que tem para fazer aqui à noite?
Aí o taxista, ih, rapaz, pega um ônibus de volta para tua cidade, porque aqui não tem nada, não. Então, Que não a tem gente uma seresta, não tem nada. a gente tem que instruir, né? O nosso trabalho no turismo é conversar com o taxista, fazer reuniões, né? Fazer o taxista ter uma revistinha da cidade de Iguaba dentro do carro Minimamente, dele. né? Cara, isso é educação, cara. Né? Dar uma resposta que a cidade é horrível, que não tem nada aqui. Pelo amor de Deus, você, meu amigo, que é taxista, a gente precisa de você, né? Maravilhoso. Faça parte. Rapaz, se a gente der um rolê nos táxis da região, eu digo pra você quais são as cidades que o nego vai expulsar. Vai falar assim, não, vai pra Cabo Frio. Cabo Frio tem praia, vai se divertir a beça lá. Vai pra Arraial, menino. Fica aqui não. Tem uns caras que não vai ajudar não. É isso, essa Eu conheci conscientização faz diferença. um coroa, cara, que é lá de Porto Alegre. Tem até o telefone dele aqui. Esqueci o nome dele. Esse cara é um taxista. Ele se aposentou e passou um problema muito sério, falta de dinheiro, né, e etc. Ele, navega, eu tinha que criar uma alternativa para minha vida. Eu peguei um carro emprestado, consegui uma licença e virei taxista. Caramba. Ai, quase saiu o nome dele aqui. Vai sair. Daqui até a o pouco final. lembra, fica tranquilo. E esse cara, bicho, ele não tinha uma graduação em turismo, nada disso. Era uma pessoa, um profissional liberal, envelheceu, se aposentou, e a aposentadoria não estava dando mais para ele, para a esposa dele, e ele foi tentar a vida de taxista. Fazer uma renda extra. Aí ele começou a ver as pessoas chegando, como eu falei, perguntando, "Ô, Porto Alegre, o que tem para fazer?" Aí aquilo ali, Navega, foi me entusiasmando. E eu peguei as informações, fui na Secretaria de Turismo, né, da cidade, de Porto Alegre, peguei o material que eles tinham, né, li, entendi, Aprendeu. botei dentro do meu carro, aquelas bolsinhas que tem atrás do banco, ele botou o aspecto todo. E comecei também a olhar em volta. Aí eu descobri que no aeroporto, que eu pegava muito passageiro, muitos deles desciam no aeroporto de Porto Alegre para ir para Gramado, porque Gramado não tem aeroporto. Verdade. Aí o que ele fez? Pegou material em Gramado e botou lá dentro do táxi dele. E as pessoas perguntavam, ó, tem aqui os hotéis, né? Olha Pega o que aí, você você quiser. pode usar. Se você precisar, pode levar o material, que depois eu pego mais lá. Então, ele virou um embaixador de turismo do Rio Grande do Sul. Que maneiro. Sabe o que aconteceu na vida desse cara ali? Ele foi descoberto pelo Ministério e o Ministério começou a usar ele nas palestras Que legal. como é que é? Sensibilização dos taxistas nas cidades, em grandes eventos de turismo. E aí, olha como é que é a vida, hein? Ele continua taxista, ele não parou, não. Mas hoje ele está bem mais tranquilo. Ele hoje vem de as cidades que querem, né? E a gente é um contratante dele, né? Volta e meia a gente chama ele e ele vem. E ele participa dos nossos eventos, falando para as nossas cidades, para o taxista local. Muito bom. Aí o que acontece? Ah, Iguaba tem táxi, beleza. Tem Secretaria de Mobilidade? Tem. Ah, então tá, vamos fazer um chamamento desses taxistas que nós vamos receber. Sestari, o nome dele. Sextare. Tem o primeiro nome que eu não lembrei, não, mas o sobrenome eu lembrei. Pô, mas já diminuiu Já muito tá bom, a tá faixa, bom. tá doido? Mas quem quiser pesquisar também Vai ver encontrar. Sestari Táxi Porto Alegre, vocês vão achar ele lá. Muito bom. E aí ele começou a participar de, não é nem cursos, não. E também não vamos dizer que é Workshops. capacitação. Ele está falando para o taxista a experiência dele. Sabe o que aconteceu, cara? Isso é verdade. Isso não estou falando aqui para puxar a sardinha para ninguém, não. As pessoas que estavam usando o táxi dele, agora tem o telefone dele. O cara vai para Porto Alegre, já avisa para ele, Sestari, eu vou chegar tal dia, tal hora, em tal lugar, você pode ir lá me pegar, eu tenho que ir para tal lugar. Ele Maravilhoso. criou uma clientela, cara. Maravilhoso. É isso, cara. É o bem Ele recebido. virou uma referência turística. Que E sensacional. ele começou a ter clientes de Brasília, do Paraná, de Santa Catarina. As pessoas que vão lá diariamente, né, começaram a usar o serviço dele. Centro de Informação Turística Móvel. Exatamente, cara. É um centro de Exatamente. informação turística Eu achei móvel. assim, quando eu conheci ele, eu conheci quando eu fui a Gramado. E ele, lá em Gramado, ele fez uma palestra. E na palestra dele eu olhei e falei, caramba, esse coroa não é bobo, não. Né? Chamei ele, depois tomamos um café junto.
e virou amigo. Legal. Volta e meia ele me liga. Por quê? Porque volta e meia eu chamo ele para vir para cá. Né? Eu pago a passagem aérea dele, ele vem, ele faz uma palestra, eu pago a palestra. Legal. Entendeu? É um cara participativo. E quando você bota uma pessoa que entende de um determinado atividade econômica, para quem ele está falando, vai entender melhor. Então, traz um taxista experiente para falar com o taxista da sua cidade. Né? É a coisa mais certa que tem. Né? O melhor palestrante do mundo talvez não chegue na altura do taxista de qualquer lugar. Né? Ele já fez palestra, cara, na Europa, cara. Caramba. Então, são assim, como que a vida, né, de uma pessoa mudou e ele conceito é um de relato várias. vivo, né? Que maneiro. Como ele se transformou, né? Muito legal, cara. Marco, eu tô aqui já sem palavras. Deixar, a gente vai até meia-noite, que eu tô com pena dele que vai voltar pra Macaé ainda. São 9h22, cara. Jesus. Marco Navega, eu queria deixar a câmera liberada pro senhor. Se o senhor quiser dar recado, mandar beijo, abrir o coração, quiser xingar alguém, pode ficar à vontade, a câmera é do senhor. Eu queria aproveitar, né? A gente tá aqui em Guaba Grande. Queria mandar um abraço, né, para minha amiga Carla, né? A Carla é secretária de turismo aqui, uma grande parceira que eu tenho. Para o Vantuil, né, o ex-prefeito, que também é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. Para o atual prefeito, né, que me surpreendeu, né? Nós estivemos juntos agora, há 2 semanas atrás, lá no Rio, a Embratur. Olha que notícia legal. A Embratur chamou a gente, convocou a gente, né, para ir no Rio, para a gente fazer parte de uma comemoração que o Brasil atingiu no mês passado, em novembro, né? Nós atingimos 8 milhões de visitantes internacionais. Caramba! Isso para o turismo, para o brasileiro, É um marco. Porque a gente tinha, historicamente, nos últimos 20 anos, 5 milhões, 5 milhões e meio, 6 no máximo, entendeu? E a gente foi para 9. Então, legal. 50% de acréscimo foi para 8. E a gente vai fechar o ano com 9, que vai ser 50% de aumento. Legal. Então, isso é um trabalho muito interessante, que é um trabalho de várias mãos, né? E o Marcelo Freixo, que é o nosso presidente da Embratur, nos convidou e foi um coquetel muito legal no Museu de Arte do Rio, em frente ao Museu do Amanhã. É um museu muito legal. E a gente teve essa alegria, né, de comemorar. E nesse dia, eles lançaram também 2 turismômetros. Um turismômetro é em Copacabana e o outro é lá em Brasília. Então, o turismômetro está contando o número de visitantes internacionais online. Né? Sensacional. Está lá rodando igual o impostômetro lá da Paulista, né? Eles lançaram o turismômetro. Muito Eu maneiro. achei uma analogia muito legal, Muito né? maneiro. O presidente Marcelo Freixo, ele fez um trocadilho. Ele é um professor, né? Um cara muito inteligente e está mergulhando no turismo, né? Então, um cara que está trazendo muita alegria para a gente. Por quê? O Rio de Janeiro nunca teve um presidente da Embratur, nem um ministro. E ele é o primeiro, né, da Embratur. Carioca. E é um cara que não sai daqui, tá? Ele está sempre aqui visitando a gente, a Costa do Sol, o estado do Rio. É um cara que merece o nosso carinho, o nosso respeito. E ele fez um trocadilho muito interessante, cara. Você não é obrigado a ir a lugar nenhum. Mas se você se propõe a ir conhecer um novo local, que vá para um local que queira te receber. Então é simples, né, cara? Não tem muita mágica, não. E para finalizar, né? Dizer para quem é de Iguaba que vocês estão num município fantástico. Né? É um município. Comecem a olhar com carinho e parem de ter aquela visão retrógrada, né? Ah, no meu município não tem nada, não vai acontecer nunca o turismo aqui. Parem com isso. E vou trazer mais um exemplozinho antes de fechar. Eu fui num evento no ano passado em Fortaleza, né, no Ministério do Turismo, e lá eu conheci uma secretária de turismo de uma cidade do Amazonas. A cidade dela, pessoal, é uma cidade ribeirinha, né, que, pelo amor de Deus, não tem rodovia, não tem aeroporto. Sabe qual é o meio de transporte deles? É barco. Meu Deus. E ela assumiu a secretaria, ganhou de presente uma secretaria de turismo. E ela falou com o prefeito: prefeito, eu não tenho orçamento, como que eu vou trazer alguém para cá? Aí ela começou a pesquisar a cidade dela. E ela descobriu um negócio que foi a grande sacada dela.
As pessoas iam muito para... Eu me esqueci o nome da cidade. Mas iam muito para a cidade dela para pescar. Então, eles tinham, né, um atrativo que era pescaria amadora, profissional. As pessoas iam para lá para pescar. Aí ela viu o quê? Caramba, vem pessoas aqui, às vezes italianos, às vezes é um francês, e esses caras desembarcam lá no meio da lama, na beira do rio. Eu preciso fazer um porto, alguma coisa que é para o barco poder encostar, essas pessoas não pisarem na lama, né, não sujarem os pés. E ela começou a desenvolver um projeto de criação de um receptivo local na beira do rio, mas ela tinha que ir atrás do dinheiro que a prefeitura não tinha. Sabe o que aconteceu? Primeiro eu vou falar para vocês o que ela sofreu. O prefeito que chamou ela foi Caçado. cassado. Meu Deus do O céu. vice que assumiu no lugar dele foi cassado também. Porque primeiro caçaram o prefeito, depois caçaram a chapa. Então caíram os dois. O terceiro foi o presidente da Câmara. Foi um período curto, né? Então, quando ele saiu, entrou um outro prefeito eleito, né? Uma eleição complementar. Suplementar. E aí esse outro prefeito eleito, vai vendo, hein? Isso em um ano. Eu estou no quarto prefeito, tá, gente? Quando ele entrou e deixou ela passou por todos esses novos dirigentes e ela continuou na secretaria, ninguém tirou ela. E aí esse prefeito que entrou, quarto, caiu. Entrou quinto. Em um ano, essa mulher teve 5 prefeitos que ela tinha que se reportar. Ao longo desse ano, e não foi um ano de 12 meses não, tá, cara? Ela falou lá na reunião, foi um ano curto. Não foram 12, deve ter sido uns 10 meses. Passaram 5 prefeitos na cidade. E ela conseguiu, cara. Aí vem as coisas que tem que tentar, você tem que acreditar. Ela foi foi a Manaus, e lá em Manaus, numa reunião do Estado, ela descobriu não é uma ONG, uma entidade como é que é? De outro país, multinacional, que tem sede lá em Manaus, e na reunião com a Secretaria de Estado, ela teve conhecimento dessas pessoas e fechou ali uma parceria não, um contato. E ela foi fazer uma reunião com esse grupo. E ela descobriu que esse grupo tinha dólares. E eles têm os dólares para investir na Amazônia. É compensação. E ela conseguiu um projeto inicial de $1.800.000 para fazer esse projeto dela inicial. Dólares. Né? A gente está falando aí de Quase mais 6 de mil 6 milhões de milhões de reais, né? Caramba. Aí ela desenvolveu, construiu, né, os decks, não foi um só, ela fez mais de um, fez receptivo, né, com lugares para a pessoa desembarcar, tomar um banho, né, mictórios, né, banheiros, né, troca de roupa e etc. E aí os barqueiros da região começaram a ficar nesses lugares que ela criou. Por quê? Que maneiro. Os caras chegavam, os barqueiros que estavam ali já estavam ali para recepcionar os grupos que vinham pescar. E aí esses grupos começaram a gostar do que viram. Porque ela, além de fazer os decks, ela melhorou, né, os acessos para a cidade. Cidade pequena, então ela conseguiu melhorar a calçada, o prefeito começou a acreditar, começou a melhorar a rua, né? Então, aquilo que era lama, era terra e etc., começou a ter um calçamento de pedra, né? Começou a ter umas árvorezinhas, né? Arborização, coisas Começou a mudar simples. alguma coisa, né? Ela mudou. Só para fritar os ovos, ela continua secretária. Isso foi lá maneiro. atrás. Ela continua secretária lá na cidade dela. E o total de investimento que ela já trouxe para a cidade dela já ultrapassou $6 milhões. Caramba. Então, gente, Fez diferente mesmo. acredita, pessoal. Vocês estão num lugar que é muito difícil de ter outro parecido. Né? Então, Iguaba realmente é uma preciosidade. Acredita nisso e ajudem aquelas pessoas que querem fazer de Iguaba um destino turístico. O que vocês vão ganhar? Dinheiro. Né? Ninguém tá pedindo para ninguém se empenhar, né, numa tarefa para não ganhar nada. Quanto mais turistas vierem para Iguaba, mais dinheiro vai ser jorrado dentro desse município. Fatalmente, você que está nos assistindo, que nem sabe
não é dono de pousada, não é dono de restaurante, não é dono de hotel, mas você nem sabe como vai ser melhor a tua vida por esse aumento de recursos aqui dentro de Iguaba. É um famoso ganha-ganha, né? Então, apoiem e não criem essa imagem de negativa, né? Que Iguaba não tem nada para fazer. Gente, Repelir o turista. tem né? muita coisa para fazer aqui e vocês têm, acho que, hombridade, tem que ter aquele orgulho, né, de bater nos peitos e falar, pô, minha cidade é a melhor cidade do planeta e é aqui, é Iguaba Grande. Maravilhoso. Marco Navega, não é muito, mas é uma pequena lembrancinha para o senhor levar e lembrar da gente. A gente vai sempre lembrar da vida do senhor aqui. Muito obrigado mais uma vez por você ter separado esse tempinho para estar com a gente. Ó, leve para ti como lembrancinha para você botar lá no seu escritório. Show, gente. Uma pequena. Que show. pequeno Muito souvenir. obrigado. Muito obrigado. A gente que agradece. Azulejo é Marco, pela azulejo, obra. né, cara? É diferente, esse é mais Obrigado, bonitinho. tá, gente? Obrigado Nada, mesmo. obrigado a você. Leve nosso carinho para a Condetur. Volte sempre, que agora o senhor é parte de uma parte. Muito feliz de o senhor estar aqui com a gente. A gente vai marcar outras vezes para o senhor vir aqui. Que Não, eu vou, assunto a gente tem pra caramba. Eu vou provocar vocês, né? Que a gente está sempre passando aqui, né, gente? Ué, a hora que você quiser, é só A ligar pra programação, a gente volta e meia, a gente está com alguma autoridade, né? Alguém do turismo, né? Então, para mim, de trazer amigos, né? Para falar um pouco mais sobre o que a gente tem e até dar sugestões, né? Tem muitas pessoas, cara, que valorizam o que vocês têm, né? E você hoje é um desses vetores, né? Você está trazendo aquilo que é bom para ser discutido aqui, né? Dentro de uma mesa. A gente Eu só tenho que te agradecer. Obrigado, Marco, mais uma vez. Eu tô preocupado com o teu horário. Rapaziada que ficou até agora, muito obrigado pela sua visualização. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar essa live, ativar o sininho. Toda segunda e quarta nós estamos ao vivo aqui. 2026 está vindo aí e a gente vai vir com segunda, quarta e sexta. Então fica de olho, não sai daí. Muito obrigado por tudo. Agradecer não só a você, mas aos nossos parceiros. Eduardo Canelas Imóveis, MS Creative, Cardoso Depósito de Bebidas, Óticas Hack, Silei Materiais de Construção, 3D Nation, Capilar Tricologia, HW Informática, Legalize-se, IAT, Clube de Tiro, Intromídia, Contimax e aos nossos patrocinadores. Oliveira Auto Center. O Oliveira evoluiu, virou Auto Center. Você vai parar com o seu carro lá bichado, zoado, sem calota, precisando de uma fita isolante. O pessoal do Oliveira vai atender você, botar a sua peça no lugar, já vai sair de lá com o carro consertado. Não precisa procurar mecânico, nem nada disso. Lá já tem tudo para você fazer, tudão no seu veículo, valeu? E pode ser qualquer veículo, já provei isso para vocês. Tem peça para BID, para Kombi, para Fusca. Tem tudo que você está precisando, tem lá no Oliveira. Agradecer também a Dom Leal Pizzaria. Tem sempre a Dom Leal perto de você. Dá para pedir pizza no conforto do teu sofá pelo site dos caras. Além de pedir pizza sem precisar falar com o atendente, você ainda agora pode usar um cupom de desconto para pagar mais barato, tá vendo? Você vai entrar no site, fazer o pedido, botar lá, ó, POD10, vai garantir 10% de desconto do seu pedido, irmão. Isso é um sucesso. Esquece, região do Lago, a Costa do Sol. Tá cheia de Dom Leal, vai lá, pede sua pizza e vai ser feliz, valeu? E para você que está assistindo a gente, não se esqueça de baixar o aplicativo do Resolve Aí, a tecnologia que a sua cidade está precisando, irmão. Baixe o aplicativo do Resolve Aí, que você vai entender o que eu estou falando. É melhor você usar, que você vai ver qual é. Ele é intuitivo, bonitão. E em janeiro a gente vai falar melhor sobre o Resolve Aí, você vai ficar doido. Valeu? Tamo junto. Mais uma vez, muito obrigado, Marco Navega. Volte sempre que quiser, tô esperando o seu retorno aqui, viu? Tá bom, meu Obrigado irmão. por você estar aqui, nego. Tá bom. Tamo junto. Valeu, valeu.